O meu recadinho para o juiz André Mendonça. Você falou numa entrevista que eu estava lendo que um juiz ele deve ser visto com respeito e não por medo. Por que você está falando isso? Você está jogando essa indiretinha sobre o que está acontecendo em relação ao Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Zanini, enfim, o mais importante sobre o Alexandre de Moraes? Quer dizer, então, que o que ele está fazendo, ele está pondo medo nas pessoas? Na extrema-direita, em especial no Bolsonaro, no Sila Malafaia, enfim, essa corja toda? Pelo contrário, quem está com medo é ele não pôs medo nele, eles é que estão com medo. Ele está agindo normalmente. Não tem por que ele pôr medo. Medo por quê? Porque ele tem firmeza nas atitudes? Nas palavras? É isso? Porque ele sabe impor? Que não é o seu caso, não é verdade? Ele não põe medo em ninguém, simplesmente ele é um juiz firme. E as atitudes dele faz com que aqueles que têm medo, né? Fica com o rabinho preso entre as pernas. Porque quando o medo e o rabinho entre as pernas, é porque deve alguma coisa. Porque se não devesse, não tinha por que ter medo. E o Alexandre de Moraes, ele não põe medo em ninguém. Ele simplesmente trabalha com justiça com firmeza. Agora, se o pessoal tá com medo dele, por quê? Ele não fez nada para pôr medo em ninguém, simplesmente ele está tendo voz ativa nas atitudes dele. O que você não faz? Você é um borra-botas, um lambe-botas, não pode dizer, né? Bolsonaro, Silas Malafaia, porque você tá aí para isso, para defender essa corja. Não o povo, não os direitos do país e do povo. Né? Você estava ciente de tudo o que aconteceu. E agora você vem defender essas corja, bandido? Quem defende bandido, bandido é. Essa é a grande verdade. Agora você vem falar em medo? Ele não está pondo medo em ninguém. E o povo está vendo isso. Ele simplesmente está sendo rígido. E ele tem que agir. Porque senão, a nossa justiça não vai valer nada se não tiver juízes competentes. Como ele, como Flávio Dino, como Zanin e outros bons, Barroso e outros. O que não é o seu caso. Você não chega nem aos pés deles. Você vê que você está aí atrás de uma bancada de juiz, a gente não vê quase falar no seu nome nem nada. E quando tem algum processo, alguma coisa que é para ficar na sua responsabilidade, você enrola pra caramba para dar um parecer final. Então, não vem falar medo não, porque ele não está pondo medo em ninguém. E se eu tenho medo de alguma coisa, é porque eu devo. Isso não quer dizer que a pessoa que eu não mereça respeito, que eu estou pondo medo. Ele não está pondo medo em ninguém. Pelo contrário, ele é um homem super respeitado depois das atitudes dele. Se não fosse as atitudes dele, o Brasil estava ferrado. Estaríamos aí, ó, numa ditadura. É assim, aí sim. Aí a maldade ia ser grande. E você vem lamber a bunda de Bolsonaro, da extrema-direita, vai trabalhar, pega uma pauta plausível que o juiz deve fazer em benefício do povo e da nação, não em benefício de bandido. Fica aí a minha dica, tá bom? Então, pessoal, vocês não concordam comigo? Tem um juiz lá atrás dizer, o que dá a entender pelas palavras dele? Que o Alexandre de Moraes está causando medo, né? E que ninguém respeita ele. Quem não respeita eles é a extrema-direita, é a esquerda, a direita. Não é a esquerda, pelo contrário, respeita. Quem não está respeitando ele é o Bolsonaro e a corja toda da extrema-direita, que são seus aliados. Então ele é um juiz que é muito respeitado, principalmente pelo povo, que o povo é o mais importante.
E ele não tá pondo medo em ninguém, que nós estamos muito cientes disso, tá? Então, quando você abrir a boca, abra a boca para falar a verdade. E outra, falar uma coisa para você, liberdade de expressão não é o que eles estavam fazendo. Liberdade de expressão é chegar a falar o que pensa, igual eu estou falando agora. O que eu acho que tá certo e o que tá errado. Agora, liberdade de imprensa, chegar e dizer que a liberdade de imprensa é desejar a morte de uma pessoa, querer tirar a vida da pessoa, que vai acabar com a vida da pessoa, isso não é liberdade de expressão. Isso já é bandidagem mesmo, tá? Acorda pra vida, André Mendonça. Vocês não concordam, pessoal, comigo? Comenta aí. Vê se eu estou certo ou estou errada. Uma boa noite para todos.